Sim, bora seguir com a leitura do livro de Números. Hoje nós leremos os capítulos 3 e 4, conforme está previsto no cronograma que a gente está seguindo. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 3. Os levitas e as suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que foram ordenados para o sacerdócio. Nadab e Abiú, entretanto, morreram diante do Senhor quando apresentaram fogo estranho diante dele no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, o seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo em favor dos israelitas. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa estranha que se aproximar, morrerá. O Senhor disse a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primogênito de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os animais. Serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelos seus clãs e famílias. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Estes são os nomes dos clãs coatitas: Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Estes eram os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Amramitas, dos Issaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Estes eram os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel.
Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele foi designado chefe dos que cuidavam do serviço do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Estes eram os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, dos seus travessões, das suas colunas, das suas bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e os seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa estranha que se aproximasse morreria. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos israelitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima e faça uma relação dos seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. O número total dos primogênitos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. O Senhor disse a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número de levitas, recolha 5 ciclos para cada um, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras para um ciclo. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de 1.365 ciclos, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Capítulo 4. Os coatitas e as suas responsabilidades. O Senhor disse a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, a fim de que façam o trabalho da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Depois, a cobrirão com couro fino, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença,
Eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e os jarros para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano escarlate e o cobrirão com couro fino. Depois, colocarão as varas no lugar. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro para a iluminação e as suas lâmpadas, as suas tenazes, os seus incensários e todos os jarros para o seu suprimento de azeite. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios em uma cobertura de couro fino e o colocarão em um suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul, o cobrirão com couro fino e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois, os embrulharão em um pano azul e os cobrirão com couro fino. A seguir, os colocarão em um suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano de cor púrpura. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar: os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro fino e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta regular de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que há nele, isto é, os seus utensílios e os seus artigos sagrados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que a tribo dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem o seu serviço e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. O Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, conforme os seus clãs e famílias. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro fino e as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, as cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e dos seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. As responsabilidades deles estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas e as suas responsabilidades. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro.
De todo o serviço deles na tenda do encontro, deverão carregar as armações do tabernáculo, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu serviço. Designe a cada um aquilo que terá responsabilidade de levar. Este é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados, conforme os seus clãs, 2.750 homens. Este foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Este foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, a fim de fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Este foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu serviço e o que deveria carregar. Assim, foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com isso, minha gente, nós terminamos não só o capítulo 4, como também mais este áudio de leitura do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui no nosso próximo áudio para a gente dar prosseguimento à leitura do livro de Números. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!